pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que têm chegado aqui no meu canal, que estão gostando, estão deixando para mim comentários, estão deixando joinha, né? Se inscrevendo no meu canal. Quero agradecer muito e muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e continue aqui comigo, pessoal. Não me abandonem, não. Fiquem sempre aqui comigo, assistindo meus vídeos, participando, né? Colaborando também com as dicas de vocês, que eu quero muito. A intenção do meu canal é essa, né? O pouco que eu sei eu passo e o que vocês souberem e também eu tô usando aqui também, pessoal. Todas as diquinhas de vocês aí eu tô usando aqui. E a dica de hoje, pessoal, eu fiz um vídeo, né? Pensei nesse tema, porque é de acordo com que as dúvidas que vêm nos comentários para mim, né? Eu vejo as pessoas com muitas dúvidas e às vezes fazendo comentários sobre umas plantas mais difíceis, né? Umas plantas mais caras e que estão perdendo elas. Então, eu pensando sobre esse tema, eu vou dar hoje 8 dicas para vocês terem um cultivo, né, bem sucedido, para você ir o melhor possível. Claro, pessoal, que a gente tem perdas natural, né, do qualquer cultivo a gente tem perdas. Olha aqui, pessoal, tá chovendo bastante, bastante mesmo, pessoal, chuva. Nossa, tá chovendo demais, graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus que chuva é bênção do Pai, né? Tá chovendo demais. Só que no caso das suculentas, elas nem todas gostam, né? E a gente acaba perdendo algumas. E eu separei, então, pessoal, essas dicas para vocês começarem, para quem está iniciando aí, ter um bom cultivo, ter um resultado bom, né, com suas suculentas. Em primeiro lugar, pessoal, comece sempre por plantas fáceis. Essas plantas que eu estou mostrando para vocês aqui, o Kalanchoe marnieriana, a Fedkeuskoi, são plantas de fácil cultivo, que brotam muito fácil, que não reclama de chuva em excesso. Aqui o Sedum bronze, muito fácil. O Graptopétalo, o Francesco Baldi, pessoal, é muito fácil de cultivar. O meu Francesco Baldi está dando manchinha vermelha. Olha que gracinha que ele tá, pessoal. Ele estava marrom, agora ele entendeu de dar mancha vermelha também. Olha que coisa mais perfeita. Eu estou encantada com ele dessa cor. Aqui tenho vários seduns que são fáceis de cultivar. Comecem por seduns. São fáceis, né? Você vai ter um bom resultado. Aqui tem vários deles. Muito fácil de cultivar. Se você tiver perdas com ele, vai ser muito pouca, né? Mas no geral, são plantas de fácil cultivo. Começou por planta de fácil cultivo? Estude sobre essa planta, pessoal. Conheça a planta que vocês vão cultivar. Uma coisa que eu acho muito importante, às vezes, muitas pessoas falam comigo assim: eu tenho uma plantinha lá em casa desse formato, dessa cor, mas não sabe nem que planta que é. Conheça a planta, pesquise sobre ela, busque informação, o gênero da planta, Kalanchoe, é Echeveria, tem vários, né? Kalanchoe, Echeveria, Graptopétalo, Sedevérias. Então, pessoal, tem várias plantas, tem vários gêneros e várias espécies desses gêneros. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de busca para saber que tipo de comportamento essa planta vai ter para você ter um sucesso com ela. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Terceira, fazer um substrato bem drenado. Busque sempre o substrato que não vai para a água, que não vai ficar retendo a água, compactando, ficando barrento. Se você fizer isso, vai ter um bom resultado também. Outra coisa, a adubação. Toda suculenta precisa de adubação também. As suculentas, elas são plantas de regiões áridas, de solo fraco, mas elas, se você quer que ela fique bonita, desenvolvida, precisa de ter adubação. Muitas pessoas gostam de colocar adubação todo mês, né? Eu não uso adubação todo mês. Pelo que eu vejo aqui, as minhas plantas estão indo muito bem, então não preciso de eu ficar colocando aquele excesso de adubação. Eu estou colocando sim, toda vez que eu percebo que há necessidade, igual agora, né? Tá chovendo demais, vai lavar o substrato delas todos, eu já estou entrando, né, com substrato, acrescentando, trocando.
Já estou começando a fazer isso. É muito importante comprar plantas e depois que você comprou a planta, deixa a sua plantinha adaptar primeiro. Acabou de comprar uma planta, ela precisa mesmo ser trocada de substrato. Mas uma coisa que eu sempre faço, pessoal, chegou a planta, deixa ela descansar ali, ó, pelo menos uma semaninha. Por quê? A planta, ela chega estressada. Às vezes você comprou pela internet, ou às vezes você encomendou, ou chegou mesmo uma floricultura recentemente, você já foi e pegou, muda a planta também. Muitas vezes ela reclama, ela demora mais, né? Ela fica aquela planta lenta, custando desenvolver, ela fica pálida. Então, isso pode acontecer também. Comprou um vaso, espera um pouquinho até você mudar ele. Dá ela um descanso ali para ela adaptar com o ambiente. As suculentas, principalmente, eu observo muito isso. Você coloca ela num local que ela gosta, ela desenvolve tão bem, tão maravilhosa, ela fica linda. Mas se você colocar num ambiente que ela não gosta, ela vai ficar esquisita, não vai desenvolver. Então, colocou num ambiente, viu que ela gostou, troca o substrato dela, dá um vaso maior, cuida dela, deixa ali naquele ambiente que ela gostou, né? Que ela já está adaptando. As plantas sentem tudo, pessoal. Ela sente a temperatura, o ambiente no geral, ela sente. Então, a gente precisa de dar para ela uma condição de vida também, né? Uma condição boa, né? Ela precisa de luz. Outro ponto, não deixe suculentas em regiões escuras. Suculenta não é planta de ficar em regiões escuras, sem luz. Muitas vezes a gente quer levar a nossa plantinha bonita para dentro de casa. Aí, dentro de casa tem cortinas, a gente deixa lá aquele ambiente gostoso, mas elas não vão gostar, né? Para elas é luz, para elas a gente sabe que elas precisam muito de luz. Nunca tire sua suculenta do espaço que ela tá, né? Tomando sol, tomando a claridade e leve para dentro de casa. Se for um dia só ou dois, tudo bem. Eu nem gosto, pessoal, não gosto de decorar a casa com suculenta. Eu acho que suculenta, elas têm que ter o local dela, ela não pode ficar sendo trocada, não gosto. Eu fiz aqui uma mudança com as minhas, eu vi assim, ó, nítido, teve muita confusão aqui, pessoal, muita confusão. Elas ficam feias, elas começam a queimar, às vezes o sol tá pegando um lado, começou a pegar do outro. É muita confusão que a gente arruma quando a gente fica mudando suculenta de lugar. Por que nessa época do ano elas ficam, às vezes acontece a gente perder umas e elas ficam mais feinhas? Por causa dessa troca-troca. Carrega daqui para ali, daqui para ali. E a suculenta que fica num local lá quietinha, ela desenvolve muito mais rápido, ela desenvolve muito melhor. Ela fica aquela coisa mesmo, quando muda demais, dá problema. A gente também tem que pensar nisso, o ambiente, a luz, né, a iluminação, a adubação. O hábito da suculenta, pessoal, é outra coisa. A gente precisa observar o hábito dela, né? Se ela vai ficar ali tomando sol, observem para vocês verem. Coloca a suculenta no sol pleno. Ela é de sol pleno. O sol está muito quente, ela começa a fechar para se proteger. Então, ela própria, ela já tem o hábito dela. Não precisa da gente estar correndo com ela em muitos casos, né, pessoal? Não estou falando de chuva intensa que a gente vai proteger ela sim. Mas muitas vezes, se ela já está ali por um tempo e ela já é adaptada, ela mesmo se protege. Quando a suculenta está branquinha, que você está adaptando, aí sim, você tira, coloca no sol, retira do sol, mas isso é um processo para que elas vão sendo adaptadas. Mas suculenta que está quietinha no ambiente, tomando sol, tomando chuva, você pode ver, o sol vem, ela fecha toda, no final do dia está toda fechadinha. Tem até uma amiga aqui do canal que ela me perguntou que a Black Prince dela está muito fechada. O que está acontecendo? Se é problema? Falei com ela que não, porque quando a Black Prince fechar, é porque ela está sentindo a necessidade de se proteger do sol. Já está uma planta adaptada, ela já sabe se virar sozinha. Então ela fecha as folhas, aí o sol não pega o centro da rosetinha dela. Já é uma maneira de se mostrar que já está adaptada. Então, é muito importante isso, observar o comportamento das nossas suculentas também, né? Que as plantas, elas mostram o que está acontecendo com elas. Elas já mostram para a gente. Outra coisa, a poda. A poda é uma questão também que muitos... Deixa eu tirar
aproveitando aqui, retirar essa folha amarela. Isso aqui não é problema, pessoal, porque tá lá embaixo, é uma folha que tava lá embaixo, tá vendo? Velha, né? E tá amarela. Então, eu já tiro ela, ela tá perfeita aqui, ó. Tem nada de errado com ela, graças a Deus. Tá indo bem. As folhas mais velhas, elas vão mesmo, né, sendo descartadas. E eu gosto de retirar, principalmente agora, pessoal. Tô retirando o mais rápido que eu, assim, eu vi, eu retirei. Pra não ficar apodrecendo aqui, causando fungos, né? A limpeza e a poda é muito importante. Por quê? Se você faz uma poda, ela vai crescer, ela vai surgir brotação. Se você fizer uma decapitação, você vai ter mais mudas. Essa poda tem que ser feita e a gente não precisa de ter medo. Muitas pessoas têm muito medo de fazer podas em suculentas. Às vezes vê a suculenta com a roseta muito bonita. A gente, é natural, né, pessoal? Ninguém quer perder uma plantinha, tem medo de fazer decapitação. Só que na maioria das vezes, 100% é seguro. Toda decapitação que eu já fiz, pessoal, eu não perco nenhuma. Então, dá sempre certo. Eu vou até aproveitar e mostrar para vocês uma decapitação que eu fiz da minha Beach Waves. Vocês vão ver como que valeu a pena, né? Como que ela ficou bonita, cheia de broto. E a parte decapitada tá maravilhosa também. Então, aqui está a minha Beach Waves, pessoal. Ela foi decapitada, né? Então, essa parte aqui é o tronco. É onde ficou o caulezinho dela. Vou mostrar para vocês aqui. Não dá nem pra ver de tanto broto que tem, né? Por cima aqui, acho que dá. Olha lá, pessoal, onde fiz o corte, né? Fiz o corte ali, ó. E fiz a cicatrização, cortei em diagonal, para não parar a água, não reter, né? Para não apodrecer. Olha aqui, tem um broto pra cá, tem outro aqui. Vários dessa forma aqui, ó. Vários, tá vendo? E o que aconteceu? Eu não vou mudar ela. Eu decidi deixar ela do jeito que tá, né? Vou deixar ela, vai ficar a roseta menor, elas vão ficar bem menor do que a planta mãe, mas eu não quis distribuir elas em vários vasos, não. Eu vou mostrar para vocês a planta mãe como que tá maior, né? Essa daqui tá bem grande aqui, olha. Não são plantas pequenas, não. Não cabe na minha mão, né? A roseta dela, só que a mãe tá muito maior pelo fato de estar sozinha no vaso. Olha o tamanho dessas aqui, pessoal, olha, gigante, já tá vindo haste floral. Olha que linda que tá a hastezinha dela vindo aqui, ó. E eu não sei ainda a cor da flor dela, que eu não conheço muito a Beach Waves, né? Olha só como que ela tá. Olha o tamanho dessa planta, olha. Tá num vaso ainda improvisado, não mudei. Tá tudo improvisado aqui, ó. Ela tá bem improvisada, mas ela tá enorme. Ela tá com queimado aqui de sol. Quando eu fiz a mudança aqui que eu falei com vocês, tá vendo? Simplesmente o dia que eu coloquei aqui, algumas sentiram demais essa troca de ambiente e isso traz um transtorno demais, transtorno grande para as nossas plantas, né? Então a gente tem que observar isso também, mudar sempre que necessário mesmo. E fechando agora o vídeo aqui com vocês, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a adubação, né, que eu falei, mas eu não disse assim mais especificamente. O que eu vou deixar para vocês assim, a dica da adubação. Coloque sempre adubo que vocês conheçam, né, que vocês já viu que deu certo, que alguém colocou, indicou que deu certo. Coloque essa adubação, não fique colocando adubo demais. Por exemplo, colocou adubo foliar, aplicou adubo na terra, adubo demais pode trazer problema. No caso dos cactos, quando você coloca adubo demais, o cacto pode rachar, né? Ele racha mesmo. Então a gente tem que ir com a dosagem certa de adubo para os cactos. Esse meu aqui, pessoal, olha que bonitinho. Ele tá começando a encher de filhotinho ao redor. Olha como que ele tá muito bonito. Os cactos estão bem bonitos, mas eu faço assim. Eu coloco somente uma vez a cada 3 meses, né? Agora com a chuva que eu vou voltar a colocar adubo, mas por enquanto nessa bacia eu não vou colocar, porque olha como que essas plantas estão. Voltando aqui, pessoal, que meu celular desligou. Então, a questão do adubo é essa, pessoal. Cuidado com adubação em excesso. Não tendo adubação em excesso, se a sua plantinha está precisando realmente,
coloque adubo. Olha só como que essa tá maravilhosa. Ela tá fechadinha, pessoal, tá vendo? Ela já tá adaptando. Então, ela já começa a ficar bem fechadinha, se protegendo do sol mesmo, né? Quando o sol aparece, ela já tá fechadinha. Então, tá indo super bem. Não preciso de adubar uma planta desse jeito aqui, ó. Uma planta que tá muito bonita, né? A minha orelha de Shrek também tá lindinha aqui, tá crescendo lentamente, porque ela é de crescimento lento. Então, se você sabe o comportamento da sua planta, você não vai ficar adubando em excesso, né? E para fechar, a hora da rega, pessoal. Regar somente quando o substrato estiver seco. O que é essa questão de estar sabendo como que o substrato está seco? Muitas pessoas usam o dedo, né? Colocar o dedo no substrato, pessoal, não te garante que o substrato está seco. Eu sempre falo, pessoal, que quando a gente coloca o dedo em cima do substrato, a gente não sabe que o substrato está seco, não. Porque pode acontecer dele estar seco por cima, você coloca o dedo, ele está seco por cima. Quando você vai ver, a bacia é funda e lá no fundo da bacia está cheio de água ainda. Você vai molhar a sua planta mais uma vez. Aí depois você perde a planta, apodrece a raiz, apodrece o tronco. Você não sabe por quê. Para você vai estar tudo certo, né? Você aprendeu assim, vou estar colocando o dedo por cima do substrato, se estiver seco, a planta está precisando de água. Então, não é bem assim. A gente usa sempre para quem está começando. Eu já sei olhar e sei quando colocar, deixo os dias certos, bastante dias sem rega, e vou e rego. Mas para você que está começando, não custa nada você colocar um espetinho de churrasco. Pega o espeto de churrasco e vai até o fundo do vaso. Se ele sair sujo de terra, é porque está molhado ainda. Se ele sair sequinho, precisa de rega. E a suculenta é rega espaçada abundantemente. Você vai lá, rega abundantemente e deixa vários dias sem rega. Não tem segredo nenhum. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Separei essas dicas básicas mesmo, para quem está iniciando mesmo. Porque tem muitas pessoas iniciando, graças a Deus, pessoal. Tem muita gente aí começando, tá começando a encantar pelo universo aqui das suculentas, que é maravilhoso, né? E tá sempre chegando gente querendo começar a coleção de suculenta. Aqueles que já pararam vão recomeçar. Muitos estão me falando isso. E eu fico muito feliz com isso. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos cultivar, trocando aqui experiências uns com os outros. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.